Boa noite, seja bem-vinda. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor. Boa noite, Mayara. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Daqui a pouquinho a gente já inicia, tá, pessoal? Vou esperar dar 7h30 em ponto, tá bom? Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Boas noites, seu Osmar. Saudades do senhor. Tudo que aqui ele deixou. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Bom, aqui pra mim já são 7h30. A gente vai iniciar. Vou só baixar a música um pouco. Então eu queria convidar todos vocês para, nesse momento da prece inicial, para que todos possam elevar o seu pensamento e o seu coração naquilo que nós estamos mais precisando hoje, né? Levar em conta toda a situação do nosso estado, do nosso país e também do mundo. Então, vibrar com o coração e com a alma, para que a gente possa, com essa reunião hoje do Grêmio, criar uma atmosfera positiva que de alguma forma ajude, né, quem está trabalhando, quem está doente, enfim, a todos nós, tá bom? Então, Senhor Deus, nós pedimos a sua proteção em mais uma reunião, com o coração aberto e precisando da sua ajuda, como um filho precisa do consolo de um pai. Nós pedimos a sua bênção, a sua proteção sobre nós, as nossas famílias, nossos amigos, nossos conhecidos, sobre todos aqueles também que nós não conhecemos, Senhor. Que a espiritualidade amiga, trabalhadora do Grêmio Espírita Allan Kardec possa se fazer presente em mais uma reunião pública no modo virtual, abençoando o lar e a casa de cada um que está nessa noite assistindo essa live. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todo sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem chegou agora. Bem, hoje a live é comigo, né, Marilu? E eu tava pensando no que falar, sobre o que eu abordaria aqui, né, nesse dia de hoje. E eu senti que era muito necessário a gente trazer um alívio pro coração, né, de todos nós. Todo mundo. Acho que não tem ninguém que não esteja precisando disso. Então, eu estava fazendo umas pesquisas e eu vi essa passagem do Evangelho de João e achei ela muito boa, muito propícia para o momento. E ela diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso foi dito por Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Aí eu fui ler todo o capítulo de João, né, e vi que desde o início, até chegar no versículo 33, que é onde está essa passagem, Jesus vai dando instruções para os seus discípulos. Ele vai falando coisas para eles que são coisas que nós podemos usar hoje e devemos, aliás.
São coisas que são familiares a nós, como, por exemplo, ele fala do Espírito de verdade, ele fala do Consolador prometido. E dentro da doutrina espírita a gente sabe o que significa essas duas coisas, né? E tudo mais que ele fala. Então ele fala da tristeza, ele fala da alegria e fala também da bonança que vai vir depois que ele retornasse à pátria espiritual e do Consolador que viria justamente consolar o coração machucado, estar caminhando junto com os homens no momento de dificuldade até o fim dos tempos. E nós sabemos que esse Consolador, ele se apresenta hoje na figura da doutrina espírita. E aí que entrou a oportunidade de usar o tema, né? O que nós estamos fazendo com o Espiritismo, como nós estamos usando a doutrina nesse momento de dificuldade. E mais ainda, como nós estamos aplicando os ensinamentos de Jesus na nossa vida para enfrentar as dificuldades que estão acontecendo. Não me relaciono aqui somente à pandemia que está acontecendo. A pandemia é o que está sendo mais falado, o que está tendo mais repercussão negativa, mas a gente sabe que existem outros problemas, né, acontecendo no mundo. Eles não deixaram de existir. Então, tudo isso, como que nós estamos fazendo para lidar com essas situações, né? Aí no capítulo de João, ainda no Evangelho de João, só que no versículo 21, Jesus diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Eu achei interessante essa colocação de Jesus, porque uma mulher, quando ela vai dar à luz, um parto normal, natural, ela sofre, né? Ela sente muita dor, e aquele processo faz parte, ele tem que acontecer para que ela traga à vida um outro ser, né? Então, uma pessoa nasce do sofrimento de outra físico. Só que toda mãe que for questionada se ela passaria por isso de novo para dar a vida pelo seu filho, a grande maioria responderia que sim. Porque ter esse filho faz toda a dor, todo o sacrifício valer a pena, né? E eu fiquei pensando, nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, será que não vai vir dias bons mais para frente? Eu creio que sim. Eu tenho certeza que sim. Então, esses dias bons vão vir. Só que no momento é preciso passar por esse processo difícil para que ele chegue. E talvez para que nós mereçamos estar lá e possamos aproveitar esse momento bom, de felicidade, sem angústia, sem tanto sofrimento, nós temos que vivenciar um pouco tudo isso aqui e agora, que é o que a gente está passando. Então, é interessante a gente fazer essa relação e ver como as palavras de Jesus trazem conforto e uma certa coerência que nós precisamos ter na nossa vida. E ainda no Evangelho de João, ele diz assim no versículo 22: assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, o momento pode ser de dificuldade, pode ser de angústias, mas só que em outro momento, quando nós formos expostos, ou quando nós formos vivenciar uma outra situação, com certeza ela vai estar muito melhor e a alegria vai vir. Ou seja, os momentos difíceis, eles existem para que nós possamos ser mais fortes, preparados para que possamos merecer aquela alegria que está lá na frente, né? Então, relacionado a tudo isso, eu estava até pensando, fui pesquisar aqui algumas coisas. Falei, gente, que notícia boa, né, eu daria pro pessoal, em meio a tanta notícia negativa que a gente tem recebido todos os dias, né? De manhã, de tarde, à noite. A gente sempre fica sabendo de coisas ruins, pessoas queridas que foram embora, conhecidos, né, que estão vivenciando dificuldades. E eu fiquei pensando, falei, se a gente não souber passar por essas etapas sem buscar algo melhor, a gente se afunda, né? Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente vai cair dentro de um buraco, por exemplo, e por algum tempo ou dias a gente vai ficar preso nesse buraco. A gente não vai achar saída, não vai achar nenhuma luz, nenhuma brecha. E nesse momento é um momento que nós temos que mais ter calma, porque senão a gente sucumbe. Senão vem uma ansiedade, vem uma crise, enfim, o pânico, e a gente declina ali, a gente morre, a gente se deixa levar e cai. Quando a gente decide lutar, quando a gente decide perseverar e esperar alguns dias dentro desse lugar escuro, que não parece ter nenhuma luz, de repente uma brecha se abre e a gente vê um cisquinho de luz lá em cima,
que é alguém que veio nos tirar dali, nos buscar, nos ajudar de alguma forma. E a gente é retirado dali e consegue ver de novo a luz, consegue retornar à nossa vida. Então, se nós tivéssemos sucumbindo lá naquele começo, nós não teríamos visto a luz novamente lá na frente. Então, o momento de dificuldade exige de nós muita sabedoria. Eu estava lendo no Evangelho, no capítulo 2, ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele fala que a nossa vida, ela tem a importância e a dimensão daquilo que nós damos para ela. É a chamada fixação mental. Então, se eu só fico com a minha mente fixada em notícias negativas, em coisas negativas, em filmes ruins, em conversas ruins, enfim, em coisas que não me agregam, em coisas que fazem com que eu me sinta mal, em que eu faça as outras pessoas ficar mal, eu crio atmosfera negativa em torno de mim. Como que alguma coisa boa vai chegar até mim se eu estou imantado por uma atmosfera negativa? A gente sabe, estudando dentro da doutrina, que o nosso pensamento cria. Ele é muito poderoso. E se o seu pensamento e o meu tá criando essa atmosfera negativa, o que de bom vai nos atingir? Muito difícil, né? Alguma coisa nos atingir. Então, aquilo que nós damos importância, aquilo que nós damos atenção e valor é o que realmente atinge e gerencia a nossa vida. E aí no item que ele fala do ponto de vista, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, sobre a vida terrestre e a vida futura. Então, para aqueles que acreditam, né, que nós vamos, sim, passar desse corpo aqui e vivenciar no plano espiritual, vamos outras vezes renascer, essa pessoa ela tem uma visão ampla. Ela não se deixa abalar por coisas à toa e ela sabe que o melhor está por vir. Aquele que fica fixado somente nas dificuldades materiais, esse sim não espera nada do futuro, porque ele acha que está tudo perdido agora. Fala, nossa, mas o que vai acontecer de bom lá se o caos está aqui agora comigo? Quem realmente pensa assim, muito dificilmente vê uma brecha, uma luz no fim do túnel. E essa é uma maneira equivocada da gente levar a nossa vida. Então o Evangelho vem falar disso no item O Ponto de Vista. No item 5 ele fala, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização do homem quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual ele examina a sua vida terrestre. Tudo depende do ponto de vista. Como é que você vê o mundo ao seu redor? Como é que você vê a sua vida hoje e da sua família? Como você está vendo o mundo com o que está acontecendo? Você está vendo só o que é negativo? Não tem nada de bom nisso tudo? Certeza, nada, uma coisinha sequer? É isso que ele vem nos indagar. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem. Uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida, os problemas, não são mais do que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. O que eu disse na questão da dificuldade, no que eu mencionei aquele buraco que a gente cai. Então, esse momento de dificuldade, ele é curto. Nossa, Murilo, mas já tem quase 1 ano e meio de pandemia. É um tempo curto, acredite. Poderia ser maior e não vai ser. E depois disso vem um momento feliz, o restabelecimento da normalidade. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a porta do nada, mas o da libertação que se abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Ou seja, ele vê todas as dificuldades, todos os problemas, seja ele qual for, de uma maneira indiferente. Ou seja, ele não liga, ele não dá atenção. Isso não quer dizer que ele seja inconsequente. Entendem? Então vamos trazer para a nossa realidade. Vamos supor nós espíritas que temos conhecimento disso aqui que está sendo lido, né? A gente sabe da complexidade da pandemia, enfim, a gente sabe que é essencial, por exemplo, usar a máscara. Né? Isso é inquestionável, a gente já sabe que isso é essencial. E a gente sabe também que esse momento de dificuldade vai passar.
Não concordam comigo? Com certeza ele vai passar. E ele vai deixar um aprendizado lá no futuro, depois que ele passar. Só que isso não me dá o direito de ser inconsequente hoje e sair por aí circulando sem a minha máscara de proteção. Entendem? Porque dentro da doutrina a gente estuda também a fé raciocinada. A gente estuda ciência. E a gente sabe de todas as comprovações e todos os detalhes. Então nós fazemos a nossa parte, vivenciamos o caos. Olha só, a gente vivencia o caos da melhor forma possível, com indiferença e tranquilidade, pensando que isso é um momento, que isso vai passar, e a gente espera a bonança, os momentos bons, os momentos que virão. Entendem? Então é bem isso que o Evangelho vem nos dizer, que essa indiferença com as dificuldades, ela é de certa forma necessária, mas não faz de você uma pessoa inconsequente que deixa a vida levar, né? Então, vou deixar Deus fazer do jeito que quer. Também não é assim. A gente age, faz a nossa parte e deixa Deus tocar o barco, porque isso está na mão de Deus. Quando foge da nossa alçada, a gente não tem o que fazer mais. Aí, no outro item, ele continua dizendo assim: tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor proporções grandes, vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que transporte para uma montanha e os homens e as coisas vão lhe parecer bem pequenos. Olha esse exemplo que o Evangelho nos dá. Então, a felicidade, muitas vezes nós vivenciamos a felicidade naquele êxtase, né? No mais alto grau de felicidade, a gente vai de um ponto ao outro, né? É 8 ou é 80. Então a gente é muito feliz demais e depois aquela felicidade ela baixa drasticamente e a gente vive as amarguras e os problemas também de uma maneira muito grande e depois ela passa. E aí ele fala que o homem fica semelhante a uma cidade grande. Então pega, por exemplo, todos nós vamos agora lá para o centro de São Paulo, na Avenida Paulista, né? São Paulo com tantos monumentos, tantos prédios, a gente é colocado ali no meio. Nós parecemos uma formiguinha, não é? No meio daquilo tudo, daquela selva de pedra. Agora pega essa cidade, ou pega esse homem e coloca ele num canyon, naqueles lugares que tem aquelas montanhas que você olha, você perde de vista, que é muito maior do que São Paulo, do que o próprio território do Brasil. O que significa tudo isso perto daquela grandiosidade que foi criada por Deus? Nada. Entende? Então, aquilo que nós damos a atenção e aquilo que nós damos valor, ele só adquire uma proporção grande ou pequena dependendo da importância que nós damos. Então, o nosso problema, ele só vai ser um problema gigantesco daquele que a gente acha que não dá conta se nós pensarmos assim. A nossa felicidade, ela vai ser pura ou ela vai ser algo inflamável, louca, se nós pensarmos assim. Entende? Então, o Evangelho vem nos trazer o tanto que é importante a coerência, o ponto de vista, né? Fala, nossa, no meio desse caos que está acontecendo, não tem nada de bom acontecendo. Aí eu fui fazer as pesquisas e vi aqui o índice de pessoas idosas que estão conseguindo vencer, por exemplo, o coronavírus, né, o Covid. A gente vê pessoas de 90, 80 e até 100 anos eu já vi saindo da UTI, totalmente limpos, curados do coronavírus. O que é isso se não é Deus agindo em meio ao caos? Eu não consigo ver outra coisa senão Deus agindo ali. Entende? Então, é preciso o bom ânimo que Jesus vem dizer nessa mensagem. E é até o que ele encerra o capítulo que eu escolhi do Evangelho de João. Ele fala no capítulo 16, versículo 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu acho muito linda essa fala de Jesus, porque quando a gente vai pegar a história de vida dele, tudo o que ele passou, nós trazemos isso para a nossa vivência, para os nossos problemas pessoais e também para o problema mundial que acontece, e a gente vê que tudo passa
e que Jesus sempre esteve e sempre estará conosco nesses momentos. Eu me recordava que antes de entrar dos cristãos, dos primeiros cristãos, logo após a morte de Jesus, o que eles passaram por se denominarem cristãos e seguir os ensinamentos deixados por Jesus. E eu lembrei dos sacrifícios que eram feitos. Não sei se todos sabem, acho que a maioria sabe. Eles eram mortos em circos, a grande maioria devorados por leões, que eram deixados sem comida por vários dias. E aí jogavam os cristãos no circo, que entravam entoando cânticos de fé. Olha isso. Entravam para morrer entoando cânticos e ali soltavam os leões e devoravam aquelas pessoas. Quando não era assim, eles eram colocados em cruz ou num pedestal e eram mortos queimados ou com lanças enfiadas nos seus corpos. Então, olha essas histórias, né? Olha que situação que precisou acontecer para que nós pudéssemos hoje falar livremente sobre o cristianismo, falar de Jesus, viver Jesus, sentir Jesus e falar principalmente de doutrina espírita também, que é uma extensão dos ensinamentos de Jesus. Então, todo aquele sacrifício lá atrás, que muitas outras pessoas fizeram e que talvez até nós estávamos lá, foi em vão para hoje a gente chegar aqui diante de uma pandemia mundial e vacilar assim? Ah, Marilu, mas você está minimizando a pandemia. Fala, não tô. Porque eu tomo todos os cuidados que eu devo tomar. E eu deixo o resto ao encargo de Deus. Porque eu não tenho mais o que fazer. Entende? E eu sei que todos que estão me assistindo também fazem isso. Então, o que resta agora para nós se não colocarmos a nossa fé à prova? Se não acreditar que isso vai melhorar, que nós vamos voltar a nos ver, que aos poucos a vida vai dar certo novamente. Eu vou me deparar diante do caos que está acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou surtar junto com todas as outras pessoas. O que isso traz de benefício? Nada. Então, é preciso uma luz, pelo menos, em meio à escuridão. É preciso. E nós, espíritas, estamos aqui para isso. Lembra lá do evangelho que fala que a gente seria chamado à vinha, ao trabalho? A hora é agora. Tem mais de um ano que nós já fomos chamados. E aí eu deixo a minha pergunta. Você está trabalhando na vinha? Eu estou trabalhando na vinha? E aí? Né? Então, gente, é algo que nós precisamos refletir. Nem tudo está perdido. A gente sabe de cada perda. A gente sabe que muitos que estão nos vendo agora perderam muitas pessoas queridas. A gente sabe disso. Só que o que nós podemos fazer diante disso, a não ser continuar acreditando em Deus? Aceitar a sua vontade, entender que tudo tem uma razão. Se nós não entendemos agora, nós vamos entender futuramente. A crença, acreditar em Deus, ela não pode ser uma fé vacilante, né? Porque senão a gente perde do caminho. Então, se você está seguindo um caminho e você se descuida, sua fé dá uma bobeada, você se perde. Então, é crucial manter essa confiança. Então, a gente vê hoje em dia muitos espíritas se suicidando, muitos espíritas falando coisas que não deveriam falar, muitos espíritas repassando mensagens que não deveriam repassar no WhatsApp, enfim, publicando, divulgando, compartilhando coisas que a razão e a fé raciocinada falariam assim, peraí, isso tá certo? Isso é coerente com o que tá no Evangelho? Você acha que Jesus faria isso que você vai fazer agora? Jesus diria isso que você diria agora? Então, é algo que nos chama a atenção. No momento do caos é onde a nossa fé é colocada à prova. O quanto você é fervoroso, o quanto você confia e acredita em Deus. É aí que está a questão, né? Então, eu particularmente falando de mim, desde quando essa pandemia começou, por exemplo, falando dela, agora é o momento que eu estou mais preocupada. Então, eu estou preocupada porque as coisas estão fora do controle. Porque não tinha assumido um grau tão grave quanto está agora. Mas o que eu vou fazer diante dessa preocupação? Eu vou lidar com essa preocupação. Então eu vou fazer a minha prece, eu vou tomar os cuidados que eu devo tomar comigo, com a família e com a sociedade, e eu vou entregar o resto nas mãos de Deus. Eu vou contribuir do jeito que eu posso, cada um também na sua casa, eu sei que faz o mesmo, e a gente entrega, a gente aceita.
Entende, gente? Então, é algo que nós temos que colocar na nossa cabeça. Se a gente for pesquisar em livros ou até na internet, hoje em dia a gente tem a internet, um smartphone na palma da mão. A gente vai pesquisar grandes pragas, grandes pandemias que já existiram também, gripes que mataram milhares de pessoas, elas vieram e elas foram embora, gente. Entende? Tudo passa. Tudo passa. A alegria passa e os momentos de dificuldade também passam. Ah, Marilu, mas a gente paga um preço muito alto. Eu perco o meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, eu sei. É triste reconhecer isso. Pra quem fica, a saudade é muito grande. Mas só que, como eu disse, o que a gente vai fazer diante disso? A gente vai reforçar a nossa fé e acreditar que dias melhores virão. Que isso vai passar e que nós vamos poder um dia falar disso de uma forma mais leve, uma forma mais descomplicada, de uma forma em que nós tiramos algum aprendizado dessa situação, né? Então eu tava até pensando esses dias, o que nós vamos aprender depois que isso tudo passar, né? Eu tava pensando, falei, nossa, muita coisa foi colocada à prova, muita coisa, praticamente tudo sobre a face da Terra foi colocado à prova, tanto economicamente, politicamente, moralmente, espiritualmente, fisicamente, gente. Pra vocês terem noção, eu tava vendo na internet que desde a Segunda Guerra Mundial, com o lockdown que teve no ano passado, aquele que foi mais efetivo, né, que fechou tudo, nos países aí fora e também aqui no Brasil, a emissão de CO2 foi tão reduzida que não tinha caso nem registro disso desde a Segunda Guerra Mundial, 1945. Vocês verem, os carros deixaram de ir para a rua, e aí o que aconteceu? A emissão de dióxido de carbono diminuiu e isso, consequentemente, beneficiou o meio ambiente e a nós também. E a gente sabe, estudando a doutrina, que o ambiente e o homem, eles são duas coisas que devem interagir bem. E a gente sabe que desmatamento e emissão demais de dióxido de carbono não é algo positivo para o nosso mundo. Então, olha só, uma coisa positiva em meio a esse caos. Como eu disse, a situação dos idosos saindo de UTIs livres, curados da Covid. Isso não é algo bom? Então, a gente tem que buscar essas coisas boas. Fala, mas eu não vejo mais graça, eu ligo a televisão, só tem notícia ruim. Eu abro meu WhatsApp, só tem mensagem repassada de notícia ruim. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu sei uma coisa que você pode fazer. Por exemplo, que é muito simples. Não sei se todo mundo gosta. Por exemplo, aquele dia que a gente tá com vontade de comer uma comida, sabe? A gente viu na internet, viu na televisão. Fala, nossa, eu tô numa vontade de comer tal comida. Sabe o que você faz? Vai lá na cozinha e vai cozinhar aquela comida que você quer comer. E se desliga. Se concentra naquilo. Entende? Então eu vou fazer a comida que eu quero comer, então eu vou ficar aqui nesse processo. Chama outra pessoa, se quiser fazer sozinho, faz. Faz e saboreia a comida. E depois você vai ver que há prazer nesse pequeno gesto que parece bobo, que para muita gente é uma coisa que faz todo dia, realmente é, mas que naquele momento foi algo que você tirou para você, para te acalmar. Fala, nossa, eu gosto de assistir um filme, tal, coloca o filme. Eu gosto de ouvir tal música, eu gosto de dançar essa música, coloca a música e dança a música. Eu gosto de assistir as palestras do YouTube, do Haroldo, do Divaldo, do Raul Teixeira, coloca a palestra e assiste. Entende? Então se desvencilha dessas notícias ruins. Porque se a gente ficar só fixando nisso a nossa mente, a gente não sai dessa região de energia negativa. Entende? Então tudo na nossa vida é pensamento. É semelhante, por exemplo, às drogas, à bebida, ao sexo, ao álcool, até às tatuagens, por exemplo. Tudo te faz mal se você coloca naquilo uma grande fixação mental. Então a sua vida depende daquilo. Isso te atrapalha. Isso é algo negativo. Isso é algo que não agrega nada moralmente nem espiritualmente para você. O que você tem que fazer? Se desvencilhar disso. Buscar um outro caminho. Eu gosto de fazer uma caminhada. Eu vou caminhar na minha casa, em volta do meu condomínio, em volta da minha casa, do meu quarteirão, tomando todos os cuidados que eu devo tomar. Ah, eu não posso sair. Faz em casa. Entende? Procura métodos, procura meio de se melhorar. Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de pintar, eu gosto de limpar a minha casa, eu gosto de mudar as coisas de lugar. Faça! Entende, gente? Então, diante disso tudo que está acontecendo, nós precisamos tomar essas medidas.
Então a gente só vê gente falando assim, falando, nossa, mas tá um caos, mas tá tudo assim, o mundo tá acabando, não sei o quê. E o que você tá fazendo pra não surtar? Pra conseguir passar por tudo isso? Você tá se desconectando disso? Você tá fazendo as suas preces, ajudando do jeito que você pode, até materialmente também, mas e por você? O que você está fazendo? Entende? Então é muito importante a gente buscar essas medidas. Ah, eu gosto muito de ir no centro. O que a gente já recebeu de mensagem aqui na página do Grêmio, no WhatsApp. Quando é que o centro vai voltar? Quando era para reabrir, né? Quando, Marilu? Eu preciso ir no centro, eu preciso tomar um passo, eu preciso assistir uma palestra. Gente, eu sei. Eu também tô morrendo de saudade do centro. Mas como não podemos, e racionalmente não era seguro, a gente vai fazer o quê diante disso? Vai deixar o processo obsessivo acontecer? Vai deixar o sono que eu não consigo ter acontecer? A insônia? Eu vou ficar nervosa à toa? Enfim, eu vou deixar tudo isso me abalar porque não tem um centro? Que eu tenho que ir lá sentar e receber o passe de alguém? Sendo que você pode sentar na cadeira, fechar os seus olhos, se concentrar, colocar uma música de fundo e criar na sua cabeça pensamentos positivos com uma prece, um simples Pai Nosso e receber um passe ali. Entende? Então nós ficamos esperando que as pessoas façam coisas por nós que nós mesmos podemos fazer. E a gente tem que parar com essa mania de terceirizar para os outros aquilo que é de nossa responsabilidade. Se cada um tomar consciência da sua condição enquanto humano, principalmente nesse momento difícil, nós conseguimos sair disso melhor. Então eu vou toda noite, toda manhã, à tarde, ou a hora que eu achar melhor, eu vou parar, vou concentrar, não precisa nem fechar o olho, vou fazer um Pai Nosso, vou fazer uma Ave Maria. Lembra que eu já repeti aqui várias vezes que tudo é pensamento? Se o seu pensamento e o seu coração estavam concentrados naquele Pai Nosso, naquela Ave Maria, ele foi melhor do que qualquer palestra, do que qualquer prece, que qualquer palestrante já tenha feito. Entende? Então é muito simples muitas vezes, mas nós nos esquecemos, nós nos deixamos levar por meio de tanta coisa negativa acontecendo que a gente esquece que muitas vezes o básico funciona. Então você tem o costume de deitar o seu filho, faz uma prece com o seu filho, uma oração com o seu filho. Vamos fazer uma oração aqui? Um Pai Nosso? Pronto, tá resolvido. Faz isso todos os dias. Tem ali um passe acontecendo. Então, essa mensagem que vem falar aqui, que Jesus vem trazer, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje Jesus falaria, gente, acorda. Acorda pra vida. Tem de bom ânimo, vai passar. Acredite que vai passar. Eu não creio, particularmente falando, que nós vamos viver esse caos muito tempo, pro resto da vida. Eu tenho fé que vai passar. E vai. Porque Deus não nos fez para sofrer. Nós não temos que viver no meio ao caos. Isso não é normal. Quem pensa assim tem que rever e estudar um pouco mais acerca dos ensinamentos de Deus. Nós fomos feitos para sermos felizes. E as situações difíceis em que nós fomos colocados, elas vieram por causa dos nossos erros enquanto ser humano imperfeito. E Deus nos dá a chance para melhorar. Então, gente, pode parecer um pouco assim improvável isso que eu vou falar, mas a pandemia é uma forma de refazer aquilo que nós fizemos de errado. É uma forma de encontrar o caminho. É Deus falando assim, tô te jogando um problema, o que você vai fazer diante desse problema? Sabe aquele chefe que chega na gente e dá um processo, enfim, dá uma coisa muito difícil pra gente fazer, fala, resolve. É seu. E você tem que resolver. Se você não resolve, você é demitido. O que você vai fazer? Você vai resolver da melhor maneira possível. Então, a dificuldade tem que ser enfrentada da melhor maneira possível. Eu não consigo sozinho, Marilu. O que eu faço? Pede ajuda. Não é vergonha e não é errado. Peça ajuda. Tô passando por dificuldade, quero uma prece, quero um passe. Peça ajuda. A gente, esses tempos atrás, aqui em casa, eu e meu pai, no período em que o pessoal tava precisando, querendo que abrisse o centro para tomar passe, a gente gravou, não foi uma nem duas vezes, vídeos para as pessoas lendo o evangelho e fazendo uma prece e enviou para essas pessoas por meio do WhatsApp. E aí, acontecia de a gente estar tão sintonizado que uma dessas pessoas, que eu instruí ela a abrir o evangelho e ler lá no quarto dela, num dia e no horário marcado, que a gente ia fazer o mesmo aqui. E olha para vocês verem o tanto que Deus age.
Deus e a espiritualidade. Ela abriu o evangelho na mesma página que eu li no vídeo que eu enviei para ela. Eu não tinha combinado. Eu não falei para ela o capítulo do evangelho e ela abriu no mesmo. Se isso não é sinal de Deus, é do quê? Então, ele vem falar, né? Tem de confiança, tem de bom ânimo, raça incrédula, até quando eu hei de estar convosco? Então, gente, muitas vezes a gente precisa de um certo chacoalhão. Eu até falo pro meu pai isso, que muitas vezes a gente precisa de um chacoalhão pra gente acordar, falar, nossa, eu vou rever os meus conceitos, eu vou pensar melhor, eu vou sair para trabalhar e eu vou ver as árvores, eu vou ver as flores, eu vou ver que tá tudo tão difícil, mas que a natureza tá crescendo assim mesmo. Não é? Então, isso é muito interessante de ver como Deus age na nossa vida. E nós temos que ter mais sensibilidade para poder perceber isso. Para a gente ir encerrando, eu vou ler uma mensagem que é de Chico Xavier. E a gente já vai passar para os pedidos da noite, tá bom? A mensagem se chama Tudo Passa. Gostaria da atenção de vocês aqui. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. E segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. Olha isso aqui. E que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a um porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que nós pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Então, gente, com essa mensagem que diz tudo por si mesmo, dispensa comentários, a gente vai encerrando a nossa live aqui, tá? A gente vai passar para a parte final. E eu deixo os meus sinceros sentimentos, de coração aberto. Espero que todos que estão aqui me vendo, família, amigos, possam passar por essa dificuldade da melhor forma possível. Dias melhores virão, é preciso acreditar, certo? E aí, antes disso, eu queria fazer 2 pedidos de 2 nomes que foram pedidos para nós aqui, para a gente vibrar em intenção dessas pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, passando por problemas. E eu queria pedir a contribuição de vocês com a vibração, tá bom? Então a nossa prece final e a nossa reunião de hoje vai ser dedicada a Marta Beatriz, tá hospitalizada no Hospital Santa Mônica, e também a José Júnior, um irmão de uma frequentadora da nossa casa que também estava internado, hospitalizado. Então, os nossos sentimentos vão virar agora em intenção a eles. E eu convido todos vocês que tiverem uma garrafinha com água, um copo com água, possam deixar aí que a gente também vai fazer o pedido e o passe, certinho? Então, mais uma vez eu convido a todos vocês para que possam elevar o pensamento a Deus e pedimos o auxílio de Deus e da espiritualidade amiga para a Marta Beatriz e o José Júnior, que estão acamados, aleitados, que os médicos dos laboratórios superiores, dos hospitais magnânimos, possam, Senhor, ir até esses hospitais
na presença dessas pessoas e levar até eles o reconforto e a melhora necessária para o seu corpo e também para o espírito. Nós aqui vibramos com as melhores intenções, tanto para eles como para as nossas famílias, nossos amigos, nossa cidade. Pedimos isso também, Senhor, para a água que está no recipiente de cada pessoa que está nos assistindo agora. Que os biomédicos dos laboratórios superiores possam colocar sobre essas águas as medicações que nós necessitamos para as nossas mazelas do corpo físico e também espiritual. Pedimos ainda aquele passe refazedor que nós íamos buscar na nossa casa, todas as quarta-feiras, com a música suave tocando ao fundo, e aquele passe que caía sobre as nossas cabeças como pétalas brancas, que dissipavam toda a amargura, toda a angústia, todo o sofrimento, nos fazendo sair de lá mais reconfortados e reanimados. Senhor, que essas mesmas energias possam ser derramadas sobre as nossas cabeças, e estendemos para todo o mundo. Cubra toda a multidão de pecados. Acalenta cada coração, a cada perda. Esteja presente em cada alegria também, Senhor. Muito obrigada pela sua assistência de hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Pessoal, então eu desejo a todos uma boa noite. Desejo que todos fiquem bem, que todos se cuidem, que estejam com saúde. Semana que vem nos encontramos aqui novamente às 7h30. Lembrando que se alguém tiver algum pedido de oração, tá, pessoal? Quiser que a gente peça na live ou que faça a oração, é só deixar aqui uma mensagem no Instagram em algum lugar, ou se tiver o WhatsApp de alguém lá da casa, pode mandar, tá certo? Então, eu desejo a todos uma boa noite, muito obrigada pela presença. Fiquem todos com Deus, um abração. Até a próxima semana.